Fala, concurseiro! Como promessa dívida, estamos aqui para a primeira aula de exercício da consolidação normativa da corregedoria, hein? Vamos acabar com o CESP no dia da prova. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla. Ação! Olá pessoal, concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aula 1 de exercício da consolidação. E vamos ver aqui de exercícios hoje, né? Da estrutura e do funcionamento, que atos normativos e dos meios de comunicação entre os serviços judiciários. Esses dois tópicos, né? Questões sobre esses dois tópicos. Vamos lá. Lembrando que a primeira parte de atos normativos é o mais importante. Vamos lá. Questão 1. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, no cumprimento de suas funções, o Corregedor Geral de Justiça expedirá os seguintes atos normativos. A. Portaria de caráter normativo, interno e externo, por meio da qual a Corregedoria Geral de Justiça organiza seus órgãos e atividades, visando regulamentar, esclarecer, viabilizar a aplicação de disposições legais, bem como consolidar normas atinentes à matéria de sua competência ou modificar a consolidação normativa, com a finalidade de normatizar os atos concernentes às serventias judiciais e seus serviços. B. Provimento é o instrumento para aplicar disposições legais ao caso concreto, bem como para indicar substituto ao serviço oficializado, delegar competência para o desempenho de funções ou instaurar sindicância, instaurar procedimento administrativo disciplinar ou outro evento de natureza apuratória. C. Ordem de serviço, instrumento pela qual se convoca magistrado e servidor para participar de atividades administrativas. D. Ato reservado, instrumento por meio do qual a Corregedoria Geral de Justiça dá ciência aos magistrados de decisões judiciais exaradas em processos judiciais ou administrativos que tramitem em segredo de justiça. E é convocação, instrumento utilizado para transmitir no âmbito interno da unidade organizacional ordens uniformes aos respectivos subordinados, visando organizar as atividades na estrutura interna, indicando a maneira de como deve ser conduzido determinado serviço ou atividade. Ufa! A, B, C, D ou E? Qual a resposta certa, concurseiro? Não se assuste, né? É só uma classificação. No esquema tá bem organizado. Vocês vão gravar rapidinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos à resposta. Qual é aquele exercício que nós fazemos sempre? Achar a norma, né? Mudou aqui agora. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A questão que é da gente? Ela vai querer saber se nós conhecemos os atos normativos que o corregedor poderá expedir. Nós vamos passar um por um e ver se está correto, né? A. Portaria é um instrumento de caráter normativo interno e externo por meio da qual a Corregedoria Geral de Justiça organiza seus órgãos e atividades, visando regular, esclarecer e viabilizar a aplicação de disposições legais, bem como para consolidar normas atinentes à matéria de sua competência ou modificar a consolidação normativa com a finalidade de normatizar os atos concernentes às serventias judiciais e os seus serviços? Certo ou errado? Errado, né, concurseiro? Isso não é portaria, isso é provimento, é o primeiro lá, né? A lei. Essa consolidação é um exemplo de provimento. O provimento vai fazer exatamente isso, né? Tem caráter normativo, interno e externo, vai organizar órgãos, atividades, regulamentar, esclarecer e viabilizar disposições legais, consolidar normas ou modificar a consolidação. Não é portaria, isso aqui é um provimento. Tá aí, né? Provimento, caráter normativo, lembra disso. Organizar órgãos e atividades, né? Vai visar esclarecer, regulamentar, viabilizar a aplicação de disposições legais, vai consolidar normas e modificar a consolidação. É isso que o provimento vai fazer. Essa consolidação é um provimento da Corregedoria. B. Provimento é um instrumento para aplicar disposições legais ao caso concreto, bem como indicar substituto de serviço oficializado, delegar competência para o desempenho de funções, instaurar sindicância, instaurar um PAD ou outro evento de natureza apuratória. Que ficou fácil, né? Não é um provimento, porque o provimento está ali em cima, né? Mas o que é isso aqui então, se não é um provimento? Vamos lá, isso é uma portaria, né? É aquilo que o corregedor vai usar no seu dia a dia, com bastante frequência, né? Isso é uma portaria. Vai aplicar disposições legais, indicar substituto, delegar competência, instaurar sindicância, instaurar um PAD ou outro evento de natureza apuratória. Não é um provimento.
Vamos lá. Tá aí, ó. Portaria, instrumento para aplicar disposições legais, indicar o substituto, delegar competência, instalar sindicância, um PAD ou outro evento de natureza apuratória. Né? Letra C. Ordem de serviço. É um instrumento pela qual se convoca magistrado e servidores para participarem de atividades administrativas. Certo ou errado? Tá errado, né? Ordem de serviço tem nada a ver com isso daí. Isso daí é convocação, né? Convocação, convoca. Ordem de serviço é outra coisa. Vamos lá. Tá errado. Ordem de serviço vai fazer o quê? Transmitir ordens uniformes no âmbito interno da organização. Para quê? Para dizer a maneira como você vai conduzir atividades ou serviços, né? Então, a ordem de serviço também é bastante utilizada no dia a dia da organização. Vai transmitir ordens uniformes no ambiente interno. É diferente da convocação, né? Convocação, convoca. Letra D. Ato reservado. É um instrumento por meio da qual o Corregedor-Geral de Justiça dá ciência aos magistrados de decisões judiciais, exaradas em processos judiciais ou administrativos que tramitem em segredo de justiça. Certo ou errado? Tá certo! Exatamente isso que é um ato reservado, né? O corregedor vai dar ciência ao magistrado de processos que tramitem em segredo de justiça, tanto judiciais como administrativos. Exatamente isso aqui a nossa resposta. Correta, tá aí, ó. Vamos à fundamentação. Ato reservado dá ciência de decisões judiciais que tramitam em segredo de justiça aos magistrados, tanto de processos judiciais como de processos administrativos. E a publicidade dele vai ser restrita, né? Vai ser por veículo próprio. Nem todo mundo pode ter acesso ao conteúdo dessas decisões. Então, vai ser publicado em veículo próprio. E letra E, convocação. Instrumento utilizado para transmitir, no âmbito interno da unidade organizacional, ordens uniformes aos respectivos subordinados, visando organizar atividades da estrutura interna, indicando a maneira de ser conduzido determinado serviço ou atividade. Isso é convocação? É claro que não, né? Já vimos que convocação convoca. E também já vimos essa atribuição aqui, na ordem de serviço, né? A ordem de serviço vai o quê? Transmitir ordens uniformes no âmbito interno para organizar atividade ou serviço, né? Vamos lá, não é convocação. Convocação convoca, né? Vimos isso na nossa aula, bastante. Então, a resposta da primeira é letra D. Vamos lá. 2. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, tornar-se-ão públicos, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça Eletrônico, os seguintes atos normativos. A. Provimento, aviso, ordem de serviço e ato reservado. B. Convocação, ordem de serviço, ato reservado e aviso. C. Portaria, ato reservado, ordem de serviço e aviso. D. Provimento, portarias, ordem de serviço e aviso. E E. Provimento, portaria, convocação e aviso. Quem desses aí vai ter publicação no Diário de Justiça Eletrônico, hein? 3, 2, 1. Faça a questão e venha ver a resolução. Vamos lá. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. O que a questão quer da gente? Ela quer saber se nós conhecemos os atos normativos que serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Vamos lá, um por um, para ver se a gente acha o errado, né? Vão ter 4 erradas, 4 assertivas erradas e uma correta. Vamos lá. Na letra A, provimento, aviso, ordem de serviço e ato reservado. Esses todos aí vão ter publicidade no Diário de Justiça Eletrônico? Certo ou errado? Errado, né? Tem intrusos aí. Tanto a ordem de serviço como o ato reservado não vão ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Vão ser publicados em meio próprio. Provimento e aviso sim, né? Tá aí. Resposta, fundamentação. Tá aí, ó. Ordem de serviço e ato reservado vão ser em veículo próprio, né? O aviso e, qual é o outro? O provimento serão no Diário de Justiça Eletrônico. Vamos lá. B. Convocação, ordem de serviço, ato reservado e aviso. Certo ou errado? Eles serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico? Errado, né? Mesmos intrusos, ordem de serviço e ato reservado aí também. A convocação e aviso, sim, serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Mas a ordem de serviço e o ato reservado, não. Tá aí o erro. Já vimos a tabela, né? Sabemos que a ordem de serviço e o ato reservado não serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Serão publicados em veículo próprio. Portaria, ato reservado, ordem de serviço e aviso. Essa é a letra C. Tá certo ou errado?
Mais uma vez, errado, né? Aqueles mesmos. Isso aí é para você fixar na mente, né? Que ordem de serviço e ato reservado serão em veículo próprio. Os demais serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Vamos lá. Aqui, mesma forma do outro. Ato reservado e ordem de serviço, eles serão publicados em veículo próprio, né? Os outros terão sim publicação no Diário de Justiça eletrônico. Vamos lá. Letra D. Provimento, portaria, ordem de serviço e aviso. E aí? Aqui só tem um intruso, né? Que é a bendita da ordem de serviço ali no meio. Não vai ser publicado no Diário de Justiça eletrônico. Já vimos aqui, tá ali. E por último, que provavelmente é a resposta da nossa questão, provimento, portaria, convocação e aviso. Serão publicados no Diário de Justiça eletrônico? Aqui sim, né? Finalmente chegamos à resposta da nossa questão. Eles serão sim publicados no Diário de Justiça eletrônico. Tá ali embaixo, provimento, portaria, convocação e aviso, né? Diário de Justiça eletrônico. Guarde bem esse quadrinho aí, muito importante. Vamos lá. Questão 3. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, serão expedidos pelas unidades organizacionais da Corregedoria os seguintes atos normativos. A. Declaração, instrumento pela qual a administração afirma a existência de fatos ou situação que constam nos assentamentos públicos. B. Ofício, instrumento que estabelece a comunicação interna entre os agentes da administração, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Memorando, instrumento que estabelece comunicação exclusivamente externa com agentes que não integram a estrutura do Poder Judiciário, podendo conter solicitações, recomendações e informações. D. Instrumento de afirmação da existência de uma situação ou fato, segundo a constatação do agente declarante, que não consta de livro, passe, documento em poder da instituição. E é atestado, instrumento destinado à comprovação, mediante valorização do agente de situação ou fato transeunte, concernente à administração, mas que não consta de qualquer livro, passe, documento em poder da instituição. A, B, C, D ou E. Mais uma classificação de ato normativo, né? Muito importante. Vai estar na sua prova. Grave aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Pause, faça e acompanhe a correção. Vamos lá. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. E o que a questão quer? Quais são os atos normativos que as unidades organizacionais da Corregedoria poderão expedir? Vamos lá. A. Declaração. Instrumento pela qual a administração afirma a existência de fato ou situação que consta nos assentos públicos. Certo ou errado? Errado, né? Não tem nada a ver com declaração. Declaração não vai fazer isso. Errado, tá aí. Quem vai afirmar a existência de fato ou situação que consta nos assentos públicos é a certidão, né? Lembra da certidão de nascimento, do nosso exemplo? Tá aí, ó, fundamentação, certidão, instrumento pela qual a administração afirma a existência de fato ou situação que consta nos assentamentos públicos. Tem os dados lá na repartição, né? Então, essa assertiva está errada. B. Ofício, instrumento que estabelece a comunicação interna entre agentes da administração, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Certo ou errado? Ofício é para comunicação interna? Tá errado, né? Ofício é para comunicação exclusivamente externa, com agentes que não integram o Poder Judiciário, né? Então, tá errada essa assertiva também. Vamos lá. Quem vai fazer isso, comunicação interna, é um memorando, né? Ofício é externo, memorando é interno. Grave as palavrinhas-chave aí em destaque. Vão salvar a sua pele na hora da prova. Memorando, instrumento que estabelece a comunicação exclusivamente externa com agentes que não integram a estrutura administrativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Aí ficou fácil, né? A gente já viu a resposta ali. Memorando é para comunicação interna. Então isso aqui está erradamente errado. Errado 2 vezes, né? Vamos lá, fundamentação. Quem vai fazer isso é o ofício, né? O ofício que tem a competência de comunicação exclusivamente externa, com agentes que não integram o Poder Judiciário. Letra D, certidão, instrumento de afirmação da existência de uma situação ou fato segundo a constatação do agente declarante, que não consta em livro, pasta, documento em poder da instituição. Certo ou errado? Errado, né? Já vimos lá em cima que a certidão é aquela disposição lá em cima, né? A certidão ela vai dizer fato ou situação que consta nos assentamentos públicos, né? Que tem lá os dados.
Isso aqui não é certidão. Isso aqui é declaração, né? Vamos lá, vamos à fundamentação. Declaração, instrumento de afirmação da existência de situação ou fato. Segundo, a constatação do agente declarante que não consta em livro, documento, em poder da instituição, né? Então, é aquela declaração, né? Tipo, que nós vimos no nosso exemplo, você levar o seu RG para autenticar lá, né? Então, ele vai declarar a existência de uma situação ou fato que não consta lá nos dados dele, né? Mas ele vai declarar que aquilo é cópia fiel do outro, né? Declaração é isso. Vamos lá. Então, chegamos à resposta, né? Provavelmente, letra E. Atestado, instrumento destinado à comprovação mediante valoração do agente de situação ou fato transeunte concernente à administração, mas que não consta de qualquer livro, pasta ou documento ou poder da instituição. É exatamente isso, né? O atestado é a comprovação de um fato, uma situação, mediante valoração do agente, né? O serventuário ele vai valorar aquela situação de um fato transeunte, né? Um fato passageiro, que não consta em nenhum dado lá no livro, documento, em poder da instituição, né? Exatamente isso. Vamos à fundamentação. Aí, lá embaixo, né? Atestado, instrumento destinado à comprovação de fato ou situação transeunte, um fato passageiro, mediante a valoração do agente, do serventuário, que não consta em livro, pasta, documento, em poder da instituição, né? Então, atente-se a essas classificações que a banca vai trocar no dia da prova, hein? Vamos lá. Última questão de hoje, aqui é geralzando, né? Sobre todo o conteúdo. E é daquele formato mais difícil do CESP, né? 4. Segundo a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, é correto afirmar: 1. A Corregedoria Geral de Justiça é um órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização de atividades administrativas e funcionais do Poder Judiciário e é exercido pelo desembargador Corregedor Geral de Justiça. 2. Manual é um instrumento para expor manifestação técnica ou jurídica sobre matéria versada em processo administrativo. 3. Parecer é o documento complementar à rotina administrativa destinado a reunir informações acerca de informativos, software, produtos, serviços, informações a usuários internos e externos que, por razões de ordem prática ou técnica, devam permanecer em separado da rotina administrativa e expedidos conforme a rotina administrativa. 4. Os serviços judiciários, inclusive os administrativos, comunicar-se-ão entre si e com terceiros por telefone, fax, correio eletrônico, via postal ou mensageiro, preferindo-se aquele que mais prontamente atender os interesses do serviço ou cumprir a finalidade do ato. E 5. Os riscos de não obtenção de linha telefônica disponível ou defeitos de transmissão ou recepção do fax correrão à conta do remetente e não excusarão o cumprimento dos prazos. Então, vamos analisar assertiva por assertiva aqui e, ao final, vamos responder a questão ali embaixo, né? Então, pause o vídeo, faça aí e acompanhe a resolução. 3, 2, 1, vamos lá. Segunda, qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. Aí, ela quer o quê? Que nós julguemos se está certo ou errado cada assertiva dessa, né? Vamos lá, uma por uma. 1. A Corregedoria Geral de Justiça é órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais do Poder Judiciário e é exercida pelo Corregedor Geral de Justiça? Certo ou errado? Tá errado aqui, né? Tem uma pegadinha aqui, a mesma que nós vimos lá no Conselho, a mesma pegadinha. A Corregedoria Geral de Justiça ela não vai fazer a fiscalização, orientação, coordenação e supervisão de todo o Poder Judiciário, não. Ele vai fazer isso apenas na primeira instância. Tá aí, ó. Não é de todo o Poder Judiciário. Ela é um órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização da primeira instância do Poder Judiciário. Tanto atividades administrativas como atividades judiciais. Então, Corregedoria Geral de Justiça, primeira instância, né? Ele vai fazer o quê? Planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização da primeira instância. Não é de todo o Poder Judiciário, né? Vamos lá. 2. Manual é um instrumento para expor manifestação técnica ou jurídica sobre matéria versada em processo administrativo, certo ou errado? Tá errado, né? Isso aqui é a descrição do parecer. Parecer que é feito por um especialista, né? Por um perito, é um servidor habilitado ou o juiz auxiliar da corregedoria, né? Que vai fazer o parecer. Essa descrição aqui é do parecer.
Manual faz outra coisa, manual dá informação, né? Isso está errado. Lá, vamos limpar isso aqui, muita informação. Tá aí. Parecer, instrumento para expor manifestação técnica ou jurídica sobre matéria versada em processo administrativo. Parecer, manifestação técnica ou jurídica, expedida por quem? Por um perito, por um especialista, né? É um servidor habilitado ou um juiz auxiliar da corregedoria, né? Eles têm um conhecimento específico, daram para isso. Vamos lá. Parecer é um documento complementar à rotina administrativa, destinado a reunir informações acerca de informativos, softwares, produtos, serviços, informações a usuários internos ou externos, que, por razões de ordem prática ou técnica, devam permanecer separados da rotina administrativa e expedidos conforme a rotina administrativa geral, né? Eu esqueci de botar ali, mas é isso. Certo ou errado? Tá errado também, né? Já vimos que o parecer era em cima, né? Parecer, manifestação técnica ou jurídica sobre determinada coisa, né? Feito por um especialista. Então, isso aqui não é parecer. Isso aqui é o quê? É o tal do manual, né? A questão inverteu. O manual vai trazer informações sobre determinada coisa, né? Produtos, serviços e tal. Então, aqui é o manual, não um parecer. Tá errado? Fundamentação? Tá aí. Manual complementar à rotina administrativa, destinado a reunir informações sobre o quê? Informativos, produtos, serviços, informações a usuários internos ou externos e deve permanecer separado da rotina administrativa, né? Vamos lá. Rotina administrativa vai trazer a forma de execução de determinada atividade ou serviço, né? Então, eles vão trabalhar juntos, o manual e a rotina administrativa. A rotina administrativa traz a execução, é um documento que vai trazer como você vai fazer aquela coisa, a execução, e o manual vai trazer informações a respeito daquela coisa, né? Daquele serviço. Vamos lá. 4. Serviços judiciários, inclusive os administrativos, comunicação entre si e com terceiros, por telefone, fax, correio eletrônico, via postal, mensageiro, preferindo aqueles que mais prontamente atenderam o interesse do serviço ou cumprir a finalidade do ato, né? Aqui está tratando de meios de comunicação dos serviços judiciários, né? Nós vimos na nossa aula, na parte final. Certo ou errado? Tá certo. Exatamente isso. Os serviços judiciários, inclusive os administrativos, vão poder se comunicar entre os órgãos ou entre os órgãos com terceiros por telefone, fax, correio eletrônico, postal e mensageiro. Mensageiro é o sistema lá do tribunal, né? Preferindo-se aquele que mais atender os interesses do serviço ou cumprir a finalidade do ato. Então, resposta correta. Tá aí a fundamentação, exatamente o que falamos, né? Eles vão se comunicar por telefone, fax, correio eletrônico, postal ou mensageiro. E vai preferir aquele que melhor atender a finalidade do ato ou interesse do serviço, né? Lembrando que o servidor vai anotar nos autos, documentos e registros a hora, o dia e o meio utilizado, né? Qual foi o meio de comunicação que ele utilizou para fazer a comunicação. 5. Os riscos de não obtenção da linha telefônica disponíveis ou defeitos na transmissão ou recepção dos fax correrão à conta do remetente e não excusarão o cumprimento dos prazos. Certo ou errado? Aqui está certo também, né? Se você precisar mandar um fax para o Poder Judiciário, cuidado. Certifique-se que ele chegou direitinho, porque o Poder Judiciário vai se eximir de qualquer responsabilidade. A responsabilidade é toda sua. Tá aí. Os riscos da não obtenção de linha telefônica, defeitos na transmissão ou na recepção do fax, correrão por conta e risco do remetente e não excusarão o cumprimento dos prazos. Então, a parte interessada tem que diligenciar pela confirmação da transmissão, fidelidade e qualidade do material transmitido. Então, você tem que verificar se tudo chegou direitinho lá do fax, se chegou a contento, no prazo, certinho, porque senão você pode se dar mal, né? A responsabilidade é toda sua. Então, só a 4 e a 5 está correta, né? Então, vamos ali, a resposta C é a correta. 4 é a resposta C. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula de exercício da consolidação, né? Então, como eu falei, é bastante conteúdo, mas tem conteúdo relativamente fácil, né? Grave essa parte dos atos normativos, o ato e a palavra-chave. Vai ficar facinho na hora de responder, né? Só gravar. Vamos lá. Na aula de hoje vimos exercícios exatamente disso. Atos normativos e comunicação dos serviços judiciais, né? Se você gostou da aula, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like.
Comente alguma coisa nos comentários. Responda qual curso você quer ver aqui após esse aqui acabar. Direito Constitucional, Direito Administrativo ou legislação específica para o TJ Rio Grande do Sul. Oficial de Justiça PJH. Qual o curso que você quer ver aqui? Comentem. Então, pessoal, é isso. Amanhã, 9 da manhã, segunda aula da consolidação, né? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até amanhã. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.